E aí pessoal, tudo bem? Sempre bom estar aqui, estamos de volta conversando um pouquinho com vocês sobre alguns temas como nós sempre trazemos aqui. E hoje, tendo em vista que está rolando um processo, a gente sempre acaba se motivando por alguma coisa para vir aqui conversar com vocês, né? E aí, por conta disso, queria conversar um pouquinho sobre o conceito de arbitragem. Como é que a arbitragem se processa, né? Como é que esse sistema acaba acontecendo dentro de uma situação real, né? Muito bem, então vejam, a arbitragem, ela tem, no conceito de arbitragem, a arbitragem sempre será um contrato, sempre. Por quê? Porque ela decorre da livre manifestação de vontade das pessoas em querer se utilizar do sistema, né? Nós já conversamos sobre isso também, mas você tem a possibilidade de contratar arbitragem em dois momentos. Você contrata na cláusula compromissória ou no termo de compromisso, né? Mas esses momentos, seja um, seja o outro, será sempre um momento em que as partes se ajustam. E quando elas fazem esse propósito, esse ajuste para a utilização do procedimento arbitral, elas podem colocar algumas regras de como isso vai se processar. Então, tudo que estiver dentro da possibilidade de liberdade das pessoas, as pessoas podem contratar, não há nenhum inconveniente com relação a isso. Então as pessoas fizeram um contrato, surge o conflito está presente num termo de compromisso ou vem a acontecer dentro de uma cláusula compromissória, e aí vai se discutir como é que nós vamos instalar o procedimento, como é que o procedimento vai acontecer. Então, essa fase toda, esse momento em que as pessoas vão discutir, vão escolher árbitro, eventualmente escolher até a instituição, se estivermos numa cláusula vazia, você vai ter a possibilidade de estar sempre no campo do contrato. Porque a arbitragem, enquanto procedimento que visa a jurisdição, né, sob um litígio, isso somente vai acontecer depois que o árbitro assumir o encargo. Então, antes disso, nós estaremos sempre numa fase de contrato, numa fase em que as pessoas estão debatendo, conversando, construindo como o procedimento vai ser desenvolvido. Então, nós não podemos confundir a arbitragem, já que ela tem essa característica híbrida de dizer ser um contrato e depois ser jurisdição. Isso tem um momento exato em que isso acontece. Esse momento exato em que nós tornamos o contrato de arbitragem num procedimento jurisdicional está previsto na legislação. O artigo 19, ele é explícito com relação a isso. Então ele diz, para começar, o capítulo 4 da Lei 9.307, ela vai cuidar justamente do procedimento arbitral. E ela abre esse capítulo com o artigo 19 da lei, e ela diz: considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Então, nós não estamos, antes deste momento, nós não estamos falando exatamente de procedimento arbitral enquanto ato jurisdicional, ou seja, um processo no qual se visa a solução pela via heterocompositiva. Até ali nós não estamos falando sobre isso. Então todas as discussões, todas as questões que vierem antes do artigo 19, gente, não está compondo os atos de jurisdição sobre a questão. Então, querer confundir ou misturar essas duas questões, nós estamos aí faltando com o elementar do sistema arbitral. Ou seja, eu estou colocando o que é contrato como jurisdição. E aí está errado. Não é assim que funciona. Porque até que o árbitro venha aceitar a nomeação, ele nem árbitro é. Ele é árbitro do quê? Se ele não foi aceito, ele teve a sua indicação, a sua escolha pelas partes ou pela instituição arbitral que fez a sua indicação, mas até que ele aceite, não se iniciou o procedimento e logo ele
não assumiu a função, não está desempenhando o papel de juiz. Porque o artigo 18, que é o artigo que antecede o 19 que eu acabei de falar, ele vai dizer que o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação do Poder Judiciário. Então o árbitro, ele efetivamente, ele passa a ser um juiz para aquela causa, para aquelas pessoas. Mas isso somente acontece quando ele aceita o encargo. Então, até que isso aconteça, nós estamos no campo do contrato, no campo da discussão. Nós já tivemos aqui no TASP árbitros que foram indicados e que não aceitaram o encargo, por uma razão ou por outra. Não aceitaram porque entenderam que o valor que ia ser pago, o valor da causa não atendia a sua expectativa, a sua necessidade. Não aceitaram porque o processo, as partes, ele teria algum contato ou conheceu o advogado da parte, não se sentia confortável para fazer. Então, quando nós estamos nesse meio, seja que ele não aceita por essa razão ou por outra, ou não aceita porque não se entende estar tecnicamente capacitado para conduzir a questão, a matéria que está sendo discutida, debatida, não se sente à vontade para resolver aquela questão. Então, enquanto isso nós estamos conversando com este árbitro, com este profissional, melhor dizendo, ele até ali ele não assumiu o encargo, não há procedimento arbitral instalado, porque a instalação, como nós vimos, se dá no momento da aceitação. Então, esse questionamento, tudo que vem antes disso, são questões meramente contratuais, e como contrato nós sabemos que nós estamos diante de situação de manifestação de vontade, a pessoa quer, a pessoa não quer, assim como o árbitro ou a pessoa indicada aceita ou não aceita. Ele pode não aceitar, como falei, por várias razões. Inclusive não aceitar pelas próprias condições impostas pela Convenção de Arbitragem. Se a Convenção de Arbitragem diz a forma como deve ser conduzido o procedimento e o árbitro não concorda, ele fala, não, meu entendimento é que não deva ser dessa forma. Ok, perfeito. Se esse é o seu entendimento e a convenção tem que ser respeitada, porque foi a vontade previamente manifestada pelas partes, se ele entende que não deve aceitar, não aceite. E aí a vida segue. E aí até que venha um árbitro, um profissional que concorde, né? Então vejam, o que eu quero trazer para vocês é que nós não podemos confundir, misturar a condição contratual com a condição jurisdicional, porque nós temos até uma divisão precisa na legislação dizendo quando uma coisa muda, né? Quando nós saímos do contrato e entramos na jurisdição. Esse tema também tem espaço aí grande para se falar, né, sobre isso, né? Que o Venda mesmo tinha uma visão de que a arbitragem ela tinha uma solução absolutamente contratual, né? Ele não via jurisdição por força de que o árbitro não tem poder de coerção, não faz valer a sua própria decisão. Então, entende-se que jurisdição seria a ação completa do juízo, né? Então, não seria somente decidir, mas fazer cumprir, que é o que o judiciário faz. Então, se ele não faz isso, o que ele está fazendo é cumprindo com uma condição contratual. Não seria exatamente jurisdição, mas essa é uma escola, é uma forma de entender. Então, nós precisamos ter, o que eu queria conversar com vocês hoje, era estabelecer essa distinção sobre o momento em que nós entramos na jurisdição e podemos questionar a condição do árbitro, a sua parcialidade, imparcialidade, todas essa questão. Eu não vou entrar, por exemplo, né, porque o artigo 20, ele diz que a parte que pretender arguir questão relativa à competência, suspeição ou impedimento do árbitro, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar após a instituição da arbitragem. Vejam, eu acho que mais clareza do que isso não tem jeito. Então, como é que eu posso questionar as condições
de exceção, de suspeição ou impedimento do árbitro se o procedimento não está instalado. Então, é isso. Mas era isso que eu queria conversar com vocês hoje aqui. Tá? A gente entender bem o momento em que nós passamos de um lado para outro e assim quer me parecer que a legislação é extremamente clara sobre como isso acontece. Tá bom? Gente, é muito bom estar aqui, muito bom falar com vocês. Curtam o nosso vídeo. Podem questionar o que eu estou falando aqui, se vocês entendem que alguma inconsistência no que foi dito aqui. Façam seus comentários, eu vou ficar muito contente de responder. E se você achou legal, se acha que essa fala nossa aqui pode contribuir para o entendimento, compartilhe também o nosso vídeo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.